tá ao vivo. Já tá ao vivo. Pai, tá ao vivo. Então, gente. Tá ao vivo, tá gravando. Enquanto aguardamos a chegada do povo, hoje vai ter chamada, hein? Tá chegando o povo, ainda não vejo, não adianta. Tá fazendo pergunta. Não, ainda não. Tá chegando, começando a chegar. A Miriam tá aí, pai? Bom dia, Miriam. Sejam bem-vindos à escola dominical de hoje. O seu Oswaldo? Seu Oswaldo, bem-vindo. Oswaldo, Dona Edna, Miriam e Ferreira. Cleison? Cleilson, seja bem-vindo, meu irmão. Vamos estudar a lição juntos hoje, mais uma vez. O Cris da Nani? Cris da Nani. O Xande tá dormindo? O Xande tá dormindo, o Xande? Não, mentira, acabou de entrar. O seu Augusto? Seu Augusto, um abraço, seu Augusto. Simeão? Simeão, um abraço, Simeão. A Fátima? Fátima, cheiro. A Carol do Beto? Carol do Beto. Mas é a Carol do José Nilson. Estamos aguardando. A Fátima botou meus cheiros. Vou jantar. Aí consigo entrar? Tá ao vivo, mãe. Estamos no aguardo. O pessoal está acordando ainda. Né? O Xande botou assim, ó, tá inovando hoje, já tá virando um estúdio profissional. Foi a pedido do Gilberto? O Gilberto pediu. Foi. Deu ideia, né? É isso aí. Vamos aperfeiçoando. Quando acabar o vírus, acabou tudo isso aí. Estou vendendo laboratório. Estou vendendo o estúdio. A Thaís de Gessé, Thaís, a Tânia, Tânia, a Ioná, Ioná, o presidente da federação. Dá bom dia. presidente da federação. Vamos acordar, povo. Vamos acordar, ué. O que é isso? Semana todinha dentro de casa. Dorme de manhã, de tarde, de noite. Quando chega na hora da escola dominical, eu dormia dentro.
Luiz Fernando da Kelly. Luiz Fernando da Kelly. Célia. Célia. A Janaína do Bruno. Janaína. Você notar que nós estamos fazendo a chamada, né? Se faltar, vai ser anotado aqui. Quando voltar, puxando de orelha, hein? A Dona Ilma, seu Getúlio. Dona Ilma, seu Getúlio. Oh, o Braido. O Braido. Brian. Deus te abençoe, Brian. Hoje nós vamos estudar obstáculos à caminhada missionária da igreja. Está registrado lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo de 1 a 31. Temos uma aniversariante também hoje. Hoje é aniversário da dona Edna. Vamos orar por ela. E canto parabéns igualzinho, tá? Meus parabéns, dona Edna. Deus abençoará a senhora sempre. Marcele. Marcele. Marcele do Nates. E o Nates da Marcele. E o resto do povo, hein? Cadê o resto desse povo, hein? Tia Lisete. A Lisete. Eu não. A mãe. Chile. Só botafoguense. Meus irmãos, nós vamos dar início então à escola dominical desta manhã. Enquanto o pessoal vai entrando aí. E hoje nós vamos estudar obstáculos à caminhada missionária da igreja. Essa é a lição número 3 da escola dominical. Nós vamos iniciar com uma oração. Oremos então. Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui. Pedimos a tua bênção, ó Pai, para esse momento que vamos estudar a tua palavra. Esteja no Senhor Deus nos orientando e nos abençoando, e que o Espírito Santo venha nos influenciar através dela. Te pedimos, ó Deus, agradecidos em Cristo Jesus, o teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, a palavra de Deus hoje nos traz alguns episódios registrados por Lucas lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Como os irmãos estudaram a lição e o texto básico, eu não vou ler necessariamente. É só os irmãos abrirem a palavra de Deus e os irmãos vão encontrar no capítulo 4 de Atos a prisão de Pedro e João. Depois eles são levados perante o Sinédrio, a igreja entra em oração e depois então a comunidade cristã e a oferta de Barnabé. Depois que eles são presos, eles são soltos debaixo de ameaça e colocam o Sinédrio numa situação que eles não podiam castigá-los. E a análise que é feita desse texto hoje será baseada em alguns aspectos de obstáculos que surgiram no meio da igreja, que até hoje ainda persiste no meio da igreja de Cristo. E a avaliação que se faz desses obstáculos são que a igreja sempre teve obstáculos externos e internos, né? A igreja sempre foi perseguida, a igreja de Cristo realmente sempre foi uma igreja que faz diferença onde ela está, e por causa disso então ela cria uma série de reações
E essas reações provocam perseguição, desprezo. E a palavra de Deus, que é entregue por essa igreja e de responsabilidade dela, tem sido entregue até hoje. Porque o Senhor Jesus deixou bem claro que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, por mais que tenha obstáculos e por mais que tenha dificuldades, a igreja continuará marchando. E quando eu digo igreja, eu estou dizendo o povo, os irmãos. Nós nunca confundimos igreja com templo, o local onde a igreja se reúne. O apóstolo Paulo chega a dizer que quando estamos juntos somos igreja, quando estamos afastados pertencemos a essa igreja, somos membros desse corpo. Juntos nós somos o corpo. E como corpo de Cristo somos membros do Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça dessa igreja. E Jesus deixou bem claro no início do ministério que assim como ele foi perseguido, com certeza a igreja também seria, os irmãos seriam perseguidos também, né? E além dessa perseguição externa que existe, a gente fala de perseguição externa, mas às vezes os irmãos que moram aqui no Brasil acham que isso é uma ficção, mas não é não. Se os irmãos começarem a ouvir mais os missionários, a Igreja Presbiteriana tem a Junta de Missões Nacional e Internacional, que tem vários missionários espalhados pelo mundo, e quem já teve o privilégio de ouvir missionários, ouviu de fato que a perseguição da igreja, a perseguição à estrutura do Evangelho, a mensagem que esse Evangelho entrega, ela sofre uma perseguição muito intensa na China, no Iraque, no Irã, em vários países do mundo. O Evangelho é perseguido, a igreja é perseguida. Se você for crente, você vai ter problemas graves. Quando o Evangelho chega num país onde tem um sistema que na mente deles é um sistema sólido, né? Por exemplo, culturas sólidas como a do Japão, da China, né? Culturas lá do Irã, do Iraque, que tem as suas religiões provenientes do budismo, outra do shindoísmo, outra do hinduísmo, e essa estrutura parece muito sólida, mas quando chega o Evangelho ele se torna uma ameaça para esse tipo de religião e para esse tipo de crença. E quando ele se torna uma ameaça, fica provado que ele não é tão sólido como eles pensam. Porque nós, como cristãos, não temos medo de sermos confrontados ou de ouvirmos qualquer heresia. Porque a nossa base é a palavra de Deus, a nossa base é Cristo. E quando a igreja tem Cristo Jesus como base, ela não tem medo de ouvir heresias, de ouvir alguma coisa errada. Ela está firme, ela não muda nunca. Agora, quando você vai dentro de um território onde a cultura é uma cultura frágil, e quando você fala de Jesus, eles ficam com medo de perder os seus membros, de perder o seu controle sobre aquele povo, né? Aí você tem problema, porque aí a igreja vai se tornar perseguida. Por que Jesus se tornou uma ameaça em Israel para as religiões e seitas daquela época? Ele se torna uma ameaça naquela época porque Jesus Cristo chegou confrontando, mostrando verdades, e que os princípios e a religião da época estavam completamente fora da realidade bíblica. E aí se sentiram ameaçados. E dentro disso surgiram uma série de coisas. Porque quando a igreja chega, ela se prolifera e às vezes com rapidez. E isso vai provocar o quê? Uma série de coisas, e vai provocar inveja, vai provocar preocupação. E os governos estão sempre atentos para que o cristianismo não tome conta. E damos glória a Deus que no nosso país a gente pode pregar, podemos servir, podemos, num momento como esse, estar transmitindo um culto via internet, né? Mas se você for na China, por exemplo, se você for em outros países aí fora, você não vai conseguir fazer isso. Para servir a Cristo lá, tem que ser escondido. Não pode falar. É uma perseguição muito intensa em cima disso. E por que é intensa? Porque Jesus Cristo estabelece, ele desequilibra o sistema religioso existente no local. As pessoas que vêm com aquelas convicções, elas são abaladas com a verdade. Hoje no Brasil nós estamos vendo isso. Uma série de igrejas que tem as suas teorias, suas teses, suas teologias, né? Outras com as suas idolatrias, enfim, com fetiches, outra com crendice, outra com uma série de coisas. Quando ouvem a verdade, essas pessoas mudam. Essas pessoas começam a questionar.
E quando as pessoas começam a questionar, aí surge o problema. Você tem que eliminar aquela pessoa do seu grupo. Jesus Cristo, quando começou a questionar os saduceus, os fariseus, né? Os herodianos e, enfim, as seitas existentes no lugar, ele o que fizeram? Ao invés de eles aceitarem aquilo, eles simplesmente rejeitam. E rejeitam não é simplesmente rejeitar no coração, não. Tem que tirar do meio do povo. A igreja é uma ameaça no mundo, para as trevas. Né? Os crentes são uma ameaça. Se você que é crente não é uma ameaça ao reino das trevas, então você deve de avaliar muito bem a postura cristã que você está tendo. Porque se você convive dentro de um sistema onde ele é totalmente, vive nas trevas, né? E nós entramos ali como luz, e luz ali traz a ideia de conhecimento da verdade. Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade. Não é? E é bom saber que nós vamos causar, sim, uma série de perseguições. E olham para nós como se nós fôssemos uma ameaça para eles, para a família deles. Conheci famílias que não gostam do Evangelho, não querem ter Cristo. Por quê? Porque acham que os seus valores adquiridos, a religião dos seus pais, são valores que não podem se mexer. Mas o cristianismo não faz isso. Assim que a igreja começou a evangelizar os índios, nas tribos, eu ouvi isso de um missionário lá no Rio, ele disse que quando chegaram a evangelizar os índios, houve uma grande pressão dos órgãos protetores das tribos indígenas, que a igreja estava mudando a cultura do índio. E que isso não podia acontecer. O diabo é astuto. Entendeu? E mudar a cultura do índio, o que é isso? O evangelho não pode fazer isso. A igreja não pode fazer isso. Não pode mudar a cultura dela, não pode se perder. É a cultura de um povo. Mas eles têm que entender que o evangelho e a igreja nisso está acima. Nós estamos falando da vida eterna, nós estamos falando de salvação. Não adianta um índio ou qualquer uma pessoa permanecer na cultura que está aí para o inferno. Mas quando se você chegar lá, o que não vai faltar é argumento para que o evangelho seja rejeitado. Por isso que a igreja tem que ter harmonia, tem que ter convicções, tem que ter uma boa base teológica, tem que ter uma boa base do cristianismo, tem que ter uma boa base do evangelho, da palavra de Deus, do reino de Deus, para quando for ensinar, manter-se firme. Eu estou comentando com os irmãos apenas como introdução as perseguições externas. Né? E essas perseguições estão pensando que se limita simplesmente a perseguir, expulsar do país. Não. Mata-se ainda muitos missionários pelo mundo. Muitos missionários estão sendo perseguidos e mortos. Não se ilude, não. Existem países no mundo, se você entrar lá para falar de Jesus, você é morto. Você é perseguido e morto. E é interessante porque são poucas pessoas que realmente têm condições de ir até lá. Para você ser missionário, você tem que ser chamado. É uma vocação muito especial da parte de Deus, porque você é chamado para doar a sua vida, né? Como é também aqui. Mas lá, especificamente, se trata de perda de vida literalmente. Então, o mundo continua perseguindo a igreja. O mundo não aceita o evangelho assim como as pessoas estão achando que aceitam. Nós temos dificuldade para evangelizar até os de casa. Temos dificuldade para falar de Jesus até para os de casa. Às vezes a vovó está lá com aquela imagenzinha dela no canto, você vai lá falar de Jesus para ela, ela diz que ela aceita Jesus, mas também tem que ter aquela imagem. Outros querem aceitar Jesus e continuar a mesma vida. Outros querem aceitar Jesus e continuar com a sua cervejinha, continuar com os seus costumes. E isso aí não é cristianismo. E quando o cristianismo bate de frente com isso, sabe como é que nós somos classificados? Isso é radicalismo. Todo você é radical, a igreja presbiteriana é radical. Somos mesmo e vamos continuar sendo. Porque não somos nós que somos, não. Cristo é radical. A palavra de Deus é radical. Não temos compromisso com o mundo. Saímos de lá. E, portanto, as nossas práticas que tínhamos lá, acabou lá. Não vem para cá junto. Eu fico muito preocupado quando a igreja começa a querer adaptar-se às questões do mundo. Né? Está perdendo muita gente, então vamos inventar. Vamos inovar. Cuidado com a imitação. Né?
Eu me lembro quando Davi vai buscar a arca, ele imitou lá o filisteu lá, que botou a arca em cima de um carro de boi, e o resultado foi simples, morreu Uzá. Por quê? Não se imita. Deus tem um padrão estabelecido. Quem carrega a arca são os levitas. Esse é o padrão que eu estabeleci. Então não bota em carro de boi. É colocada nos ombros. Esses são princípios que Deus não vai mudar. Nunca, nada na palavra ele vai mudar. Porque o pecado é o mesmo. Não existe pecado novo. Ninguém vai inventar pecado. Desde a queda do homem, o pecado vem se repetindo sobre a história da humanidade. E a igreja está aí para confrontar isso. Para colocar uma explicação sobre isso, para testemunhar essa verdade. A igreja está aí para testemunhar as mudanças. O crente é chamado para viver Jesus Cristo como testemunha. A caminhada missionária da igreja, ela é embasada na palavra de Deus e na evidência desse evangelho na vida de cada um de nós. Agora, se você pensa que vai ser fácil, que é molezinha, não é não. Eu fico muito preocupado quando pergunto para os irmãos, para alguns irmãos, e aí, como é que tá? Tá tudo bem. E aí lá no trabalho, maravilha. Então não dá. Tá lá participando, às vezes, de conversas igual o mundão, e falando do mundão como se fosse do mundo. Não é por aí, não. Quando nós somos crentes mesmo, as pessoas não gostam muito da gente, não. Na minha época, que eu sou muito jovem, na minha época falava que lá veio os Bíblia. Porque a igreja, os crentes carregavam a Bíblia do braço. Hoje estão querendo carregar no celular. Né? Quer entrar na igreja de celular. Aí filhos que estão lendo a Bíblia estão jogando lá. Né? Não entra de celular não. Viu? Não entra não. É melhor largar ele em casa. Né? Por quê? Porque o nosso acesso à palavra de Deus tem que ser visível. As pessoas têm que prestar muita atenção na sua conjuntura espiritual diante de Deus. Se você tem domínio sobre o celular, o problema é seu. Aqui eu não gosto. Vai chegar um nível que nós vamos proibir. Porque a igreja tem um padrão de vida cristã. E não é só uma questão de vida cristã. Não estou dizendo que celular não tem Bíblia, não tem. Tá? Mas hora do culto é hora solene. Não vem pra cá com conversa que não é solene, porque é. Tá? E a igreja, quando vive num bairro, quando vive numa sociedade inserida, com princípios cristãos, e princípios que evidenciam essa gloriosa mensagem do Evangelho, então essa igreja é uma igreja abençoada. Eu falei até agora de obstáculos, como introdução, que giram lá de fora, mas a lição vai trazer obstáculos, nós vamos entrar no texto daqui a pouquinho, obstáculos internos também, né? Temos problema. Às vezes a pessoa acha assim, a igreja é dos crentes. Cuidado com os crentes. Tem crente difícil de lidar. Não se ilude não. Tem crente fofoqueiro, boca grande, né? Levítico 19 deixa muito claro isso, não andareis como mexeriqueiro no meio do meu povo, do teu povo, né? E outras questões sérias que existem dentro da igreja, que nós temos que prestar atenção como irmãos, para realmente termos o poder de influenciar o mundo onde vivemos. Né? Não perder o hábito da sua frequência à igreja, de estudar a sua palavra, de orar. Esse período agora de coronavírus, é bom pegar esse hábito, porque se você pegar esse hábito, você vai desenvolver ele para sempre. Tá? Então na lição nós vamos ter esses obstáculos, tá? Externos e internos. E nós vamos ver na lição que nós vamos ter alguns obstáculos externos. Eu vou falar apenas de 3, para os irmãos terem uma ideia. Já comentei na introdução. Nós temos obstáculos externos enfrentados pela igreja, por exemplo, chamado inveja. Né? Se você ler o texto do capítulo 4, versículo 2 e o 5:17, nós vamos ver que o povo, né, ao povo, a atitude de amor e comunhão dos primeiros cristãos eram muito simpática. A igreja é terapêutica, queridos. A igreja, o crente tem que ser simpático, não é mesmo? O crente tem que ser simpático, o crente tem que ser uma pessoa agradável. A igreja primitiva era uma igreja agradável, o povo gostava deles. O povo queria estar presente com eles, certo? E isso fazia com que as autoridades sentissem inveja. Quando você tem numa igreja uma pessoa, uma família, só
e daquela família todo mundo pertence a uma outra igreja, mas você é um crente agradável, um crente que realmente influencia o ambiente que está, você pode ter certeza que você vai provocar inveja. Né? Tem pessoas que não têm igrejas, tem seitas, tem coisas que as pessoas têm inveja dessa simpatia, desse amor que a igreja desenvolve, né? Desse cuidado que a igreja tem, viu? Isso provoca uma reação negativa no local que você está. Né? A igreja primitiva era assim, os judeus lá, os anciãos, os sacerdotes, eles começaram a olhar para Jesus Cristo e olhar para a igreja dele e falaram assim, mas que é isso? Esse povo vai seguir essa igreja, esse povo vai seguir esse cristianismo, esse povo vai virar tudo crente, não pode. Olha só, se coisa boa não pode, coisa ruim pode, né? E perseguiram a igreja por causa disso. Tá? Aquelas mesmas pessoas que condenaram Jesus Cristo, tá? Perdem a confiança do seu povo. Entendeu? Por quê? Era uma confiança que estava sendo transferida para o cristianismo, para os cristãos. O mundo começa a confiar mais em crente. Um crente honesto, um crente sério. O crente é uma pessoa que onde ele está, ele desequilibra o ambiente, porque ele é gente boa, ele é sério, ele é honesto, ele é cumpridor dos seus deveres. Viu? E aí sim, aí vai acontecer o quê? As pessoas vão gostar dos crentes. Não é verdade? Daí o sentimento de inveja deles. Tá? E essa foi a primeira questão externa da igreja. E é interessante que a igreja ela vai sofrer uma determinada... vai ter problemas porque era boa. A igreja começa a ter problema porque é uma igreja simpática, é uma igreja que realmente... Eu não consigo entender certas coisas, eu tenho certas coisas que eu tenho dificuldade. Uma delas é essa. Se você é gente boa, simpático, agradável, tem uma boa oferta de salvação para dar para a pessoa, uma coisa que funciona, que muda a vida das pessoas, por que outros ficam com inveja disso? É porque, meus irmãos, nós temos que entender seitas que essas religiões, como era dos fariseus, dos herodianos e dos saduceus, daquela turma toda lá, elas não provocam diferença. Elas não provocam diferença, elas não têm poder de mudar nada. Porque só Jesus tem poder para isso. E ele revela esse poder de mudança na vida da igreja. Você vai pegar um Paulo que antes persegue a igreja, agora Paulo é quem? Paulo é aquele que protege e morre pela sua igreja. Só Cristo pode fazer isso na vida de uma pessoa. E isso eles não têm, isso não está no islamismo, isso não está no budismo, isso não está em lugar nenhum do planeta, está só no cristianismo, está em Jesus. Só Jesus muda um ser humano. E quando Jesus muda um ser humano, ele sai de pior para melhor. E quando ele chega no melhor, quem é pior fica com inveja. Não dá para entender. E além disso, se ficasse só na inveja, ainda dava para tolerar, mas ele faz ameaça. Pedro e João foram presos. Lembra lá do texto? Foram parar na cadeia. E lá na cadeia, né, o Sinédrio prendeu eles, era meio tarde já, como não tinham condições de fazer a inquisição naquele momento, fizeram o quê? Bota esse homem na cadeia, amanhã a gente conversa com eles. E quando chegou no outro dia, sentaram com eles para conversar. A primeira pergunta dele foi o seguinte: com quem que vocês, em poder de quem que vocês fazem isso? E em nome de quem? Cristianismo é assim. Cristianismo desestabiliza, ameaça, e aí eles querem saber de onde vem isso, porque eles tinham medo de Jesus. E se eles dissessem que foi com Jesus, aí é complicado. E eles falaram, Pedro, né, velho Pedro, né, Pedro é o Pedro, né, o Pedro não se intimida com nada, não tem medo. Aí o Pedro já tomou a conversa na mão e falou assim: em nome de Jesus, aquele que vocês mataram, aquele que vocês sacrificaram, aquele que vocês rejeitaram, é em nome dele. Aí os anciãos falaram assim: essa gente teve com Jesus. De fato, porque são gente indultas, são pessoas semi-analfabetas, estão falando aqui enquanto doutor, estão falando aqui coisas de teologia difíceis, estão falando de coisas do Antigo Testamento, cumprimentos proféticos, de coisas importantes. Quem são esses daí? De fato, só se eles estivessem com Jesus. Aí viram um para o outro e dizem assim: o que nós vamos fazer? Você sabe o que eles resolveram fazer? Viraram para ele e falaram assim: vamos fazer o seguinte,
Nós não vamos prender vocês, não. Vamos deixar vocês soltos, vocês podem ficar à vontade, tá? Pode viver em Jerusalém tranquilo, tá? Pode ir na venda, pode ir no mercado, pode comprar, pode continuar pescando. Mas tem uma coisa que você não pode fazer mais. Você sabe o que é? Não pode mais falar em nome desse homem, em nome de Jesus. E nem pregar e nem ensinar em nome dele. Foi a mesma coisa que jogar gasolina no fogo. É assim. Você proíbe ele, você alimenta a vontade de pregar. Quer fazer um crente ficar crente, tá, meu irmão? Crente vivo, crente que tem comunhão com Jesus. Quanto mais imprensa, mais ele grita, fala alto, fala a todo mundo quem ele é. Ele fala que ele é de Cristo, ele é de Jesus. Eles proibiram Pedro e João de pregar. O Pedro pegou a mão e falou assim: vamos fazer o seguinte, diz para nós uma coisa. Diz para nós uma coisa, o que é mais sério, hein? Viraram e falaram assim: vocês acham que nós devemos obedecer a Deus ou obedecer a vocês? Como que nós podemos de falar daquilo que nós ouvimos e vimos? E que testificamos? O que vocês acham? Melhor obedecer a Deus ou vocês? Está aí uma pergunta que os crentes devem responder. Né, meu irmão? Quando você está aí andando pelo mundão, se envolvendo com coisas do mundo, toma cuidado. Quem você acha melhor de obedecer? A Cristo ou obedecer o mundão? Obedecer a sua proibição. Aí eles viram que não tinha mais argumentos. O que eles fizeram? Vai embora, vai embora, vai embora. Não pega mais não, hein? Senão nós pegamos ele de novo. E foram embora. Ameaça. Não fala de Jesus, hein? Mas ameaça. Não pode falar de Cristo para ninguém. Mas tem pessoas que nem precisam sofrer ameaça, né, meu irmão? Não precisa. Tem gente que se você não precisa ameaçar. Ele é mudo. Eu costumo dizer que Deus... Eu costumo fazer umas perguntas na igreja de vez em quando. Você gostaria de ter um filho surdo? Não. Você gostaria de ter um filho cego? Não. Você gostaria de ter um filho mudo? Não. Deus tem um monte. Deus tem um monte de filho surdo, vai e vem na igreja, parece que não ouve nada. Tem filho cego, não consegue ver nada na vida dele, nem na palavra de Deus, nem na igreja. Não vê nada, não vê diferença, não vê nada. E tem um mudo, esse é terrível, hein? Ele nunca fala nada para ninguém. Deus tem filho assim. Só que Deus também tem métodos para mudar, tá, meus irmãos? Ele cura o cego, ele cura o mudo, tá? Ele cura todas estas questões, tá? Agora, você sendo proibido, sendo ameaçado, você vai ficar quieto? Não dá para ficar, não dá. Aliás, nem precisa ameaçar, não. Vamos abrir a boca logo, se ameaçar, nós continuamos falando. Mas uma outra coisa, perseguição, prisões e morte. Aí complicou, hein? Quando bota a vida em jogo, que adianta ser crente, eu vou morrer. Isso mesmo, adianta. Pedro, João e outros apóstolos, meus irmãos, lá em Atos 4, 18 e 19, Estevão e Tiago foram presos, sendo alguns deles punidos com a morte. É verdade, meus irmãos. Tem crente pagando com a vida. Tem crente que pagava com a vida. Tem crente que pagou com açoites, perseguição. Se você não leu ainda o livro Entre a Cruz e o Punhal, leia esse livro. É um livro muito bom. Ele vai falar exatamente sobre perseguições da igreja. Tinha uma turma que foi lá na Rússia, foram levados para a Sibéria, crente, fiel, e foi jogado num presídio lá, e lá eles ficavam presos. E crente preso é igualzinho apóstolo Paulo e Silas, Paulo e Silas na prisão. Ele canta, não pode pregar, então eu canto. Aí eles começavam a cantar lá no presídio, lá na Sibéria, o carcereiro entrava e dava uma coça neles. Eles jogavam de novo no presídio. E eles continuavam cantando. Aí eles fizeram um acordo com o carcereiro. Nós cantamos e você nos bate. Mas nós cantamos. Meus irmãos. Crente fiel ao Senhor. Crente que tem firmeza naquilo, sabe a quem serve. Eu sei que o meu Redentor vive. Não é? Foram perseguidos, foram colocados em presídios, foram assassinados, foram mortos. Tá? A reação da igreja nesses obstáculos, meus irmãos, foi orar. Né? Para
que as perseguições acabem. Não para que as perseguições acabassem. Interessante. Porque quando você chega em Atos dos Apóstolos, vai falar a igreja em oração, você vai ver que eles estão orando ali, né, onde o tempo balança lá, né? Os portais do templo, Deus aprovou a oração, aceitou aquela oração com poder. Você e vai entender uma coisa interessante. Não viu nenhum irmão ali pedindo para Deus acabar com a perseguição. Você não vê crente orando, Senhor, me livra da perseguição, livra o nosso povo, para nós poder pregar, Senhor. Não. Eles pediram para Deus dar forças a eles, para eles passarem pela perseguição, para eles morrerem presos. Tem obstáculos na missão da igreja? Tem. E tem muito. Mas eles não oravam para Deus tirar o obstáculo. Eles oravam para Deus fortalecê-los a passarem pelo obstáculo. É isso que nós vamos encontrar aqui na leitura de Lucas e Atos. Eles oravam assim. Às vezes as pessoas querem... uma vez uma pessoa virou para mim e falou: Duval, você precisa orar para mim sair do meu serviço onde eu estou, porque lá não tem nenhum crente. Porque lá não tem nenhum crente difícil lá, ninguém quer ouvir. Eu falei, mas eu vou orar não. Você quer isso? Você sabe o que Deus te botou lá naquele emprego onde não tem nenhum crente? Para você ser crente lá. Fica lá. Você vai sair por quê? Quer ser crente no meio de crente? Aí é moleza. Noé, diz o texto, andou com Deus, ele andava com Deus sozinho. É muito fácil ser crente no meio de crente. Às vezes ser crente não precisa estar sozinho. E nunca bota o joelho no chão falando: Senhor, me livra dessa perseguição, me livra dessas coisas que tem aí. Senhor, meus irmãos, vamos pedir força. Vamos pedir força para passar esses limites aí. Não é? As perseguições e prisões. Hein? Costa. Ninguém apanhou mais de Jesus não, meu irmão. Não. Jesus foi perseguido. Jesus foi preso. Prenderam ele de noite. Depois das 6 horas. Não podia. Foi. Jesus foi morto numa cruz. Aí eu que sou o bonitinho, né? Eu que sou o que ninguém pode me tocar, né? Estou pedindo a Deus para me livrar. Ele não livrou o filho dele, meu irmão. Ele não livrou o filho dele daquela cruz, nem podia. E glória a Deus por isso. Glória a Deus que quando o filho dele ficou pendurado naquela cruz, ele olhou para o outro lado. Ele olhou, sabe para quem? Olhou para nós. Olhou para cada um de nós. Ele aceitou a morte do filho. Ele podia ter interferido naquilo, nem piscar o olho ele precisava. Agora fica eu aí botando o joelho no chão e pedindo para Deus: me livra desse emprego, porque não sou. É difícil ser crente. O povo fala muito palavrão, tem muito homossexualismo, e que tem muito não sei o quê. Ei! Desperta, tu me dorme. E a segunda questão que nós vamos ter aqui é a perseguição interna. Né? Problemas e obstáculos internos da igreja. Eles são difíceis, viu, meu irmão? Mais difícil do que os externos. Os externos vêm de fora. Você consegue identificá-los. Agora, quando estão no seio da igreja, no meio da igreja, aí complica. Complica porque muitas vezes ninguém sabe. Complica porque muitas vezes tem irmãozinho, que um ditado que dizem que fica roendo da corda, né? Tem, meus irmãos. Aquele irmãozinho que muitas vezes não... Quem mais dá trabalho na igreja é quem menos trabalha na igreja. É muito certo aquele ditado que diz que quem não trabalha dá trabalho. E é verdade. Não é verdade. Aqueles crentes que vivem faltando. Uma vez cheguei numa venda na roça, que eu trabalhei como comerciante. Cheguei numa venda lá, estava escrito na parede assim, um patrão botou escrito assim: não falte. Porque quem muito falta, acaba não fazendo falta. E é uma verdade. Né? Crente problemático, crente difícil de lidar. Né? A igreja tem enfrentado invejas por dentro da igreja. Coisa terrível. Uma vez a pessoa falou: eu gostaria de ser igual a Moisés. Falei: pra quê? Você tem que gostar de ser quem você é.
Outros falou para mim, ah não, se Deus falasse com nós, igual falou com Abraão, Isaac, Jacó, com Moisés. A pergunta é, cadê os Moisés, os Isaac, Jacó, as pessoas que Deus falava, você? Cuidado, não tenta conversar com Deus não, porque Israel, quando ouviu o Senhor Deus falando no Sinai, a coisa ficou complicada, ficaram com medo. Ressentimentos. Meus irmãos, famílias com ressentimentos na igreja. Família que brigaram com o outro, que coisa feia. Uma vez eu estava dando uma palestra, chegou lá no meio, lá uma pessoa falou assim, eu tenho ressentimento comigo, tem. Aí eu pensei comigo, deve ter sido uma briga essa semana na família lá, ou alguma coisa. Eu tenho ressentimento contra a igreja. Eu falei, é mesmo? Falou, é. Falei, por quê? Ah, não, porque aconteceu algo aí que me contrariaram, me humilharam. Falei, Aí tá. E quanto tempo faz isso, querida? 20 anos. Eu falei, já tá de cabelo branco, já tá velho, já. Deixa morrer. Deixa morrer, que se não morrer, você morre junto com ele. Hein? Para com isso, né, meus irmãos? Ressentimento. Hã? Uma vez eu ouvi de 2 pastores falando um outro assim, não me dou bem com ele. Não é que eu não gosto dele. Aí vem aquela falsidade. Não é que eu não gosto dele. É que eu não é compatível. Incompatibilidade. É igual casal. Arrumaram uma palavra difícil para falar de casal. Que briga entre si. Incompatibilidade. Aí seu Deus pegou a borracha e apagou esse nome. Pacifica até o fim. Meus irmãos. Ressentimentos. Né? Dentro da igreja. Muitos cristãos, mais ou menos, abandonaram algumas coisas no mundo, mas alguns trouxeram. E está difícil de largar. Pessoas que se ofendem com facilidade. Eu costumo dizer que na igreja tem pessoas igualzinho uma lagartinha que anda assim no chão, que se você encostar o colhe todinha. Meus irmãos, tem crente que se ressente de tudo. Ele não é maduro espiritual, não é. Sabe o que acontece? Se ele chegar na igreja e olhar atravessado para ele, não é que olha atravessado, não. Olhou de lado assim, um relance, né? Ele já se choca todo. Está pensando alguma coisa contra mim. Hein? Cheio de coisa, procurando alguma coisa para poder falar, né? É ressentido com tudo, se ofende com tudo, né? Quando não gosta de pastores, ficam falando pelos cantos. Seja homem, seja crente. Vai lá, senta com o teu pastor, fala com ele. Conversa com ele. Ué, que conversa é essa que está falando pelos cantos, pelas beiradas? Parece ser do mundo, dos filhos do diabo que são assim. Não os filhos de Deus. Os filhos de Deus aprendem uma lição muito simples, ser franco um com o outro. Jesus chamava atenção ali, olho no olho. Pedro, hoje ainda você vai me negar, Pedro. Satanás, arreda-te de Pedro. Não é passar a mãozinha, não. Vai lá, conversa. Seja crente e não guarda ressentimento. Se não tá bom, conversa com ele. Conversa com o irmãozinho que você não gosta. Conversa com o professor da escola dominical. Tenha maturidade espiritual para poder continuar, porque isso é um obstáculo seríssimo na evangelização da igreja. Ressentimentos e inveja. O irmãozinho lá foi a presbítero. Conheci o irmão no Rio, falou uma vez para mim. Era diácono há mais de 20 anos, 30 anos, não sei. Até hoje a igreja não votou para mim para presbítero. Eu falei com ele assim, e honre a Deus com o teu diaconato, como tens feito até aqui. Inveja do outro que queria ser presbítero, que é uma posição, pensa que presbítero e diácono não é uma hierarquia. Hierarquia na igreja não. Uma outra característica interessante é a acepção de pessoas. Né? Nós temos uma tendência de tratar as pessoas diferentes. Nós temos. Entrar aquele bem vestido lá, de terno, aquela senhora bem vestida, né? Cheirosa, né? Cheia de joia. Você não vai tratar igual trata o Durval, né? Meio mulambado. Já trata diferente. Olha, assim fala, isso aí deve ser importante, hein? Jesus Cristo advertiu sobre isso. Tá? Jesus advertiu sobre esse negócio de andar dessa forma, dentro da igreja. A igreja não trata as pessoas com acepção. Ela não pode. Cuidado, meu irmão. Tem pessoas que têm cultura, tem pessoas que não têm. Conheci um homem que não conversava com ninguém que não fizesse faculdade. É arrogante. Queria falar com pessoas, com nível cultural elevado.
Ele não ia conversar com Jesus nunca. Porque ele olhando para Jesus, ele ia falar o quê? Uma outra característica, mentira e vaidade dentro da igreja. A mentira é terrível, né, meus irmãos? Alguém disse que a mentira tem perna curta. Né? E tem mesmo, viu? Cuidado com a mentira. Mentiroso. Né? Ananias e Safira, estão lembrados? Está lá no texto. Foram lá vender um lote lá, chegou na presença dos apóstolos, pegaram a mentira, venderam por um X, guardaram um dinheiro lá e disseram para eles que não. Cuidado com a mentira. Cuidado. Morreu os dois. Essa era a sentença deles. Muito cuidado com a mentira. Nós temos dentro da igreja muitos problemas internos, nós precisamos acabar com isso. Nós temos que ver como uma família abençoada, alegre, feliz. Hein? Muitos encontros. Então moço. A igreja tem que ter bastante festa. O crente não vai na festa do mundão. O moço, o crente não vai na rave. É rave que fala, né? Ou raiva, não sei. Hein? O crente não vai lá para essas coisas. Mas o crente vai na igreja, tem festa na igreja, tem almoço, tem pizza, tem jogos, tem ping-pong, tem dama, tem dominó. Não é? É mesmo? É só que aqui é santificado, aqui é santo, conversa boa. Né? E a vaidade, cuidado com a vaidade, hein? Tem pessoas que vêm para a igreja sabendo que até a roupa que veste é pecado. Mas é a vaidade. Quem bota a moda nela é a TV. Ela vai comprar roupa, não é para agradar a si mesmo, é para agradar os outros, ver o que os outros estão vendo. Né? Cuidado, hein? Cuidado porque na hora que for comprar uma roupa, lembre-se que você vai para a presença do Senhor Deus. Já está vendo o pastor estava pregando, uma moça veio andando por dentro da igreja, chegou atrasada no curso, já veio aquele sapato alto, fazendo barulho. Cotoque, no meio da igreja, todo mundo parou para ouvir, porque ninguém, até o pastor parou. Aí cotoque, sentou na frente e cruzou a perna. Ele desceu do púlpito, pegou o paletó e botou em cima da perna dela. Porque senão ele não ia conseguir pregar. Por quê? O que o diabo fez? Mas é um esperto. Ela abuou ele, cuidado com a vaidade, hein? Cuidado com o narigão em pé. E se enfeita todo. Meus irmãos, o crente vive com simplicidade. Pedro vai falar sobre isso. No capítulo 3. Que a vaidade, que a beleza da mulher não sejam as coisas externas. Né? Eu costumo falar aqui na igreja que tem pessoas que vêm para a igreja ou andam no mundo, igual uma carroça dessa que vende bijuteria, chacoalhando aquela montoeira de coisa pendurada, né? E tem um anel no dedo, tem esse dia eu vi um negócio pendurado na orelha de desse tamanho assim, um arco de ouro. Quando meu pai for lá no Rio de Janeiro, vai ficar sem orelha. Aí eu falei assim, o quê? Outra característica, convivência entre ricos e pobres. A convivência entre rico e pobre sempre vai existir na igreja. Tão bom se a igreja tivesse muito rico? Não, tão bom se a igreja tivesse bastante gente fiel. Né? Crente de fato. Eu estava conversando uma vez, eu fui pegar aqui o secretário nacional dos homens, para dar o PH, e na igreja dele ele falou que arrecadava anualmente em torno de 2, 3 milhões de reais. Aí eu falei, poxa, é uma igreja rica. A mulher dele virou para mim e falou assim, ó, não, é que os pobres lá são fiel. Eu já pensei no rico, não é? Mas não era não, eram os pobres. Eu vi para onde veio a cabeça foi? Nós temos que conviver com isso, meus irmãos. Entre rico e pobre, diante de Deus, não tem diferença. Entre nós, não tem diferença. Se você é rico, se você é abastado, é igualzinho. Porque senão isso vira um obstáculo da igreja. A igreja enterra. A igreja fica parada, tentando resolver questões internas. Nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos. Vou dar um último exemplo bíblico para encerrar, tá? Que vem lá do Velho Testamento. Os irmãos sabem muito bem que Israel estava marchando pelo deserto e um belo dia, Miriam, tá? Não é a Miriam Ferreira nossa, não. A Miriam, lá, irmã de Moisés, virou e cochichou num vídeo de Arão. Por que Moisés, que casou com essa cozita aí, com essa mulher de outras tribos e não sei o quê, e Deus só fala com ele. Aí complicou, mexeu com Moisés. O que deu? Diz a Bíblia que o Senhor Deus desceu imediatamente, chamou Arão e falou assim, por que cogitais contra o meu servo Moisés? Por que estás falando dele?
Você sabe qual foi o remedinho? Sabe o que aconteceu com ela? Lepra. Você sabe o que aconteceu por causa da lepra? Uma semana o povo teve que parar, acampar e atrasou a viagem da igreja, a viagem do povo. E sabe quem é que foi lá interceder? Moisés. Porque Deus já fez questão. Já vem conversar comigo. Vocês estão fazendo fofoca, vocês cuidado. Porque o Senhor Deus está a favor de Moisés. Foi lá, aí o Arão vai lá e pede, o Moisés intercede, mesmo assim tiveram que cumprir o ritual da purificação. E parou de andar o povo. Meus irmãos, a igreja é assim, de vez em quando ela para de marchar. Começa a ter problema interno, discussões internas, famílias que brigam, conversa arada, inveja, né? Acepção de pessoas. Pelo amor de Deus, né, meus irmãos? Aqui, vamos se esforçar, esforçar. Viu? Quando nós dobramos nosso joelho diante de Deus para entregar nossa vida a Ele, entrega tudo, hein? Não vem deixando coisinha guardada no coração, que depois aquilo vai aflorar e vai dar trabalho. Nós temos que nos concentrar de que nós precisamos mudar todos os dias. Todos os dias. Amém? Que o Senhor Deus nos fortaleça e nos mantenha firme nesta caminhada gloriosa. Hoje nós estudamos obstáculos à vida missionária da igreja, a caminhada da vida missionária. São obstáculos sérios que nós temos que nos concentrar, saber de fato por que às vezes as coisas não andam, né? A purificação, chegar diante de Deus com carinho, pedir a pessoa que você tem que estar mais preocupada na vida é você mesmo. É com nós mesmos. Examinai-vos a vós mesmos. Esquece de querer vir aos outros. Nós temos problemas. Tá? Além dos problemas externos, nós temos os nossos internos. E que Deus abençoe cada um da sua igreja. Tá? Hoje à noite nós teremos culto. Tá? Às 19h30. Nós estamos aqui esperando os irmãos entrar no ar. Agora não é entrar na igreja, é entrar no ar. Entrar na internet. E vamos ter um culto normalmente. Enquanto não houver mudança radical sobre isso, nós temos que continuar servindo a Deus dessa forma. A igreja continua servindo a Deus, a igreja continua cultuando o Senhor. Hoje é domingo, é dia do Senhor. Cuidado! Tá? Cuidado, isso é um dia especial, reservado para o Senhor, para a santificação da família, para uma reflexão pessoal, para ajoelhar, para pedir a Deus. Peça pela tua esposa, pelos teus filhos, bota eles a meditar na palavra, faça comentários sobre a lição em casa com a família. Vamos viver como crentes, como cristãos. Amém, queridos? Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecidos por esse privilégio que tu nos concede. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a tua palavra, a resistir, ó Deus, e passar por esses obstáculos, como a igreja primitiva fez, ó Deus. Não pedimos que tu venha retirar o obstáculo, mas que tu nos dê força e sabedoria para podermos vencê-lo. Que a tua igreja nesse momento, ó Deus, neste mundo espalhada, dessa crise, ó Deus, seja uma igreja sábia, seja uma igreja, ó Deus, protegida por ti, que leve, de fato, a continuidade da pregação, que ela possa, assim, Senhor Deus, evangelizar cada vez mais, através do testemunho, de um bom comportamento, do princípio da simpatia, uma igreja que é agradável, não somente aos teus olhos, mas agradável, Senhor Deus, a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Abençoa-nos e fortifica-nos, nós clamamos no teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.